vamos avançar para a segunda-feira, onde a lição, o autor nos apresenta uma pergunta bem interessante: mãos puras ou coração puro? E ele começa dizendo, fazendo na pergunta que aqui é a número 2, o que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos 7,15. Vamos ler aqui o verso 15 do capítulo 7, onde encontramos o seguinte: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Ora, esse é um texto que precisa ser bem compreendido, da mesma forma como esclarecemos na lição de domingo, que Jesus não estava falando de princípios higiênicos, mas estava falando de tradição versus revelação. E aqui, acerca do que Jesus está falando. Será que Jesus está dizendo que não importa o que você come, você pode comer qualquer coisa que você quiser, que Levíticos 11, a classificação de animais limpos e impuros, isso já não vale mais nada, Jesus aboliu isso? Será que é esse o significado? Há algumas pessoas que interpretam dessa maneira. Nós, adventistas, ao estudarmos o contexto completo, o que está inserido nesse texto, não podemos afirmar isso e não podemos concordar que nesse texto Jesus aboliu qualquer separação de animais impuros e limpos. Não é esse o significado do texto. Então, primeira coisa é, se não é isso, o que é que Jesus está dizendo? Bom, é muito interessante que se Jesus, nesta sessão anterior que nós vimos, ele está rejeitando a tradição e fortalecendo a revelação da palavra de Deus, ele não poderia, no momento seguinte, abolir um preceito bíblico. Não seria coerente da parte dele. Se ele defende o princípio da revelação, aquilo que está na palavra, na escritura, no momento seguinte ele elimina esse princípio, não seria coerente. Então, Jesus, primeiramente, não está abolindo esse conceito de Levíticos 11 de forma alguma. Bom, se ele não está abolindo esse conceito, o que ele quer dizer? Muito bem, então vamos aqui tornar claro: o que Jesus nos ensina neste aspecto é que Jesus está novamente contrastando o valor da palavra de Deus, o valor da verdadeira religião, contra versus as tradições dos anciãos. Para esses líderes, esses anciãos, fariseus, escribas, o cumprir as tradições tornava a pessoa pura, com um ato externo. Jesus está dizendo, não é aquilo, não é o exterior, não é o exterior. E ele vai mais, não é o que entra no ser humano, não é o que o indivíduo, não é do que o indivíduo se alimenta, mas é claro, ele está respeitando na cultura hebraica. Jesus está apresentando esse assunto dentro do contexto daquilo que é permitido comer, daquilo que já havia sido estabelecido. O que contamina o ser humano é aquilo que procede do coração. E ele vai citar aqui, nos versos 21 até o 23, uma série de maus desígnios, né? Prostituição, furtos, homicídios. E o autor faz uma referência muito interessante, que praticamente todos esses elementos que ele apresenta no 21, 22, dizem respeito à segunda parte da lei. Era justamente dos 10 mandamentos, aquilo que se referia ao relacionamento do indivíduo com o seu próximo. E é isto o que torna alguém contaminado, são os maus desígnios, é um coração maldoso, são as intenções impuras do coração, não é cumprir um ritual de lavar as mãos que torna a pessoa pura, se dentro do coração ele está cheio de maus desígnios, cheio de más intenções, um coração endurecido que não se deixa amolecer, não se deixa purificar, não se deixa transformar pelo Espírito de Deus. Interessante que a corrupção moral de quebrar os mandamentos, ela era muito mais grave do que a quebra de uma tradição, mas eles não se preocupavam com
tanto com a quebra dos mandamentos quanto o cumprimento das tradições. E é interessante nós lembrarmos, Provérbios 23:7, assim como a pessoa imagina na sua mente, na sua alma, assim ele é. Irmãos, nós vivemos hoje uma luta, um tremendo desafio que é cultivar pensamentos puros, ter um coração limpo, santificado diante de Deus, e isso é fruto do Espírito, é a ação de Deus na nossa vida. Hoje nós estamos sendo contrastados, flechados por tantas oportunidades de impureza moral, impureza espiritual, e as impurezas morais e espirituais têm desgraçado muitos lares, a pornografia, o acesso facilitado aos recursos eletrônicos tem levado, arrastado milhares de pessoas para uma vida imoral, para uma vida impura, que se reflete no casamento, reflete no relacionamento com os filhos, reflete na vida da pessoa. Então aproveitemos esse embate de Jesus com os fariseus para considerarmos quão pura está sendo a nossa vida. Não era o cumprimento de um ritual que purificava, um ritual externo que purificava a pessoa, mas sim a atuação do Espírito Santo que transforma o coração, que limpa, que purifica. E para isso, queridos amigos e irmãos, nós precisamos ir a Jesus cada dia, estar em comunhão com Ele, nos alimentarmos da Sua palavra. Lembra-se do Salmo 119? Como o jovem vai observar o caminho de pureza, observando segundo a sua palavra. É disso que nós precisamos, da palavra de Deus na nossa vida, para vivermos uma vida verdadeiramente de purificação, de santificação.